Porque o açougue quase faliu o Mercadinho Aguiar. Sim, isso mesmo que você está ouvindo. O açougue que nós colocamos aqui junto, anexamos, né, ao Mercadinho, quase faliu. Foi o principal responsável, eu diria, durante todos esses anos por quase fazer o Mercadinho falir. Sim. Por quê, Bianca? Já vou falar logo de cara para vocês. Altos investimentos, valores muito altos. E no final do vídeo eu vou explicar o principal erro que nós cometemos em relação aos pedidos de carne para o açougue, tá bom? Então aguarda, se inscreve que você não perde por esperar. Primeiro valor, funcionário, açougueiro. Na época, tem 1 ano e meio isso, né? Que a gente resolveu se aventurar aí nessa questão do açougue no Mercadinho. E há 1 ano e meio atrás, quando a gente resolveu e deu certo a questão dos equipamentos, que vocês viram aí no último vídeo, se você não conferiu, dá uma olhadinha aí, porque lá eu explico um pouco melhor sobre os custos com equipamentos, tá bom? Para montar um açougue aí no seu comércio, ou mesmo se você está pensando em iniciar um açougue, quais são os custos com equipamentos. E nesse vídeo, especificamente, vou estar passando para vocês todos os custos operacionais e, por favor, por favorzinho, fiquem bem atentos a cada detalhe que eu vou falar, porque, gente, sério, se a gente tivesse acesso a um vídeo com o conteúdo que eu vou passar para vocês hoje, nossa, evitaria, assim, 90% dos nossos erros com o açougue aqui no Mercadinho. Então fica bastante atento que tem muita dica legal nesse vídeo, tá bom? Então começando pelo custo operacional com colaborador, com açougueiro. A gente sabe que é uma mão de obra cara para um comércio de bairro pequeno, porém, claro, se a gente queria implantar o açougue, a gente tinha que se aventurar. E, gente, do fundo do coração, por mais que eu fale que o açougue quase faliu o Mercadinho, não nos arrependemos em momento nenhum, porque foi um aprendizado, assim, pra vida, tá bom? Então, valeu sim a pena todo o processo, tudo que aconteceu, mas bora lá. Custo com açougueiro. A gente combinou na época, custamos para conseguir achar um açougueiro, para começo de conversa, né? Porque a gente sabe que bons profissionais são muito bem pagos e já são muito bem, assim, fixados em grandes mercados, né? E aqui não foi diferente. A gente conseguiu com muito custo encontrar, aliás, uma indicação que tivemos de um cliente de um açougueiro que tinha acabado de sair do emprego. Não me lembro o motivo pelo qual ele saiu do emprego dele, que ele estava anteriormente, mas não foi por ser um mau profissional, muito pelo contrário. Tudo que a gente conseguiu ainda sobreviver foi graças a esses colaboradores. Foram 2 açougueiros que nós tivemos. Achei que fosse cliente chegando, o caminhão agora passando direto, né? Mas, gente, enfim, entramos em contato com ele e eu fui muito sincera. Falei, olha, a gente vai estar fazendo um teste. Se você quiser testar junto com a gente, você vai ser muito bem-vindo. Mas hoje a gente não tem condição de te pagar o piso salarial aí de um açougueiro. Que aqui na minha região, depois você comenta aí abaixo na região de vocês qual é o valor mínimo aí que um açougueiro profissional ganha, que eu vou gostar bastante de saber. Aqui a gente acertou com ele R$ 1.800 pelo... Agora eu não lembro se foi o primeiro mês, que tipo assim, eu falei, vamos ver o primeiro mês, eu posso deixar certo com você esse valor, depois a gente vê. Acho que foi algo assim, sabe, bem conversado antes, sabe, para não haver equívocos. E assim foi que a gente iniciou. E ele iniciou sozinho, inclusive, na primeira semana de inauguração, que, acreditem se quiser, foi bem na véspera de Natal. Bem no dia 23, vocês acreditam? Se não for pra se aventurar, a gente nem sai de casa, né? Que loucura, meu pai do céu. Mas de qualquer forma, a gente já tava vendo tudo, né? Não tinha por que perder o Natal. E, gente, foi um sucesso a inauguração do açougue, vocês nem acreditam. Isso aqui fazia fila da ponta lá atrás do balcão até pra cá. Nossa, fiz muito story, muito... Se eu achar alguma coisa, e se tiver com tempo pra procurar alguma coisa no Instagram, no Mercadinho, ainda tem salvo lá. Inclusive dá um pulinho lá que você vai ver com mais detalhes, as datas e tudo mais. Dá pra tirar alguma dúvida que você tem em relação a isso, tá bom? Então, foi muito sucesso, vendeu super bem e tudo mais.
Bianca se vendeu super bem, por que que o açougue quase faliu o mercadinho, gente? Bora pro segundo e principal custo do açougue. Aliás, antes de falar sobre a carne especificamente, né, as compras de carne, eu vou falar dos equipamentos. Além do que eu mostrei pra vocês, tem aquela parte de acessórios do açougue, que são os ganchos, as facas, tratopação, suporte para molar faca, enfim, esses acessórios a gente gastou mais R$1.500. A gente teve que ir na cidade vizinha, porque aqui nem tem para vender, e foram gastos mais R$1.500 de equipamentos. Daí, gente, véspera de inauguração, encomendamos 10 porcos, 10 bandas. Não, no caso não são 10 bandas, né? São 20 bandas. Cada banda é meio porco. Tudo isso tive que aprender assim, ó. Gente, outra tatopação. Outra coisa. Eu acredito que tudo isso que aconteceu só não foi pior também. Além do que eu falei pra vocês, porque eu corri tanto atrás de conhecimento. Gente do céu, não tem um açougueiro nesse YouTube com o canal que eu não assisti vídeo. Mas isso é coisa pra falar mais pra frente, né? Mas vamos lá. Tô lembrando das noites que eu tava em claro pra poder buscar conhecimento, né? A gente não sabe, a gente tem que correr atrás de conhecimento. Semana de inauguração do açougue, chegaram as 20 bandas de porco, 10 porcos. Chegou um boi e uma vaca, né, que fala. Uma vaca inteira. Gente, falo pra vocês, se vocês verem a cena de uma vaca entrando no comércio de vocês e não virarem vegetarianos, nunca mais vocês viram. E assim, tudo mil maravilhas até então, muito trabalho. Nossa, mãe, viramos noite aqui pra poder dar conta de estar tudo no lugar no dia da inauguração, mas assim, muita divulgação. Nossa, gente, ó, eu trabalhei muito no marketing quando a gente inaugurou o açougue aqui, graças a Deus deu super certo, veio muita gente de cidade vizinha, porque foi bem agressiva mesmo a propaganda, né? Mesmo porque a gente tinha que competir preço de promoção de mercado, porque senão a gente não ia vender. E aquele monte de mercadoria, um monte de carne na frente da gente, a gente dá aquela meio que apavorada, dá aquele medinho, sabe? Aquele frio na barriga de não dar conta de vender tudo. Mas assim, inauguração top, muito cliente, deu muito giro. Nossa, foi... Inclusive, acho que foi o dia de maior faturamento do mercadinho, foi na inauguração do nosso açougue. Então, assim, tudo top, tudo top. Vamos aos nossos erros, gente. O que aconteceu? O que começou a acontecer? Na inauguração, não sei como que tá o preço de arroba hoje, mas eu lembro que foi quase R$9.000 que a gente pagou nessa primeira vaca. E toda semana ali na hora de repor, a gente pagava mais aquele valor. Mais 9.000. Mais 8.500, 9.000. 8.500, 9.000. Tava nessa média de preço aí. E assim, como nos primeiros dias a venda foi muito, muito top, muito corrido, tudo muito assim... apertado mesmo, que só tava um para dar conta, a gente contratou mais um funcionário que já tinha experiência também com açougue. Então ficamos com 2 açougueiros ali trabalhando com a gente. E, gente, a partir de quando foram uma sequência de erros aí consecutivos? Depois a gente se dá conta, né? Mas na hora ali eu não me dava conta do que não estava batendo. A conta não estava batendo, vocês já vão entender. Tivemos esse primeiro boi, vou falar especificamente de boi. O porco em si, ele vende super bem, não tem perca com nada. O porco, assim, portanto que tem muitos açougues hoje que só trabalham com porco, não trabalham nem com carne, né? Só com caixaria mesmo de boi, o resto é carne de porco, carne de porco. E eu super entendo isso hoje, né? Não é à toa. E o boi, o que acontecia? Vendia aquelas partes nobres da carne de boi, quanto a filé, alcatra, nananana. Aí ficava músculo, ficava chão de fora, enfim, as carnes de segunda ficavam ali acumuladas. E assim que acabava as carnes nobres, eles já falavam comigo assim: Bianca, tem que comprar boi, que acabou o boi, porque a maioria das pessoas queriam as carnes nobres, né? Daí, gente, começou
o maior de todos os nossos erros com o açougue. A gente começou a pedir carne de boi e não vendia toda a carne. E antes de acabar aquela remessa, a gente já pedia outro boi. Então vocês imaginam, já teve semana da gente pedir 3 bois. Eu sei que pra muitos é pouco, pra muitos é muito, mas assim, pra gente naquele momento era muito. Gente, vocês imaginam cada boi nesse preço. R$8.000, R$8.500. O investimento é muito alto, muito alto. Então é claro que qualquer errinho que acontecesse em cima desse valor seria crucial para o mercadinho. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E assim, não foi diferente realmente do que aconteceu. Então, chegou um momento que eu consegui começar, assim, você vê que a conta não tá batendo, se tá vendendo, tá vendendo, mas o que tá entrando não tá sendo compatível com o que tá saindo para investimento, alguma coisa tem que estar de errado, né? Concordam? Então eu fui correr atrás de entender, quebrei a cabeça e falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Parei, olhei assim, detalhe por detalhe do açougue, abri o freezer. Tinham vários tendais assim, em paralelo dentro do freezer. Eu tô assim, gente, que monte de carne é essa? Que monte de carne é essa? Que monte de carne é essa? E os meninos tinham acabado de falar, Bianca, tem que comprar carne, tem que comprar boi, vaca, né? Ai, gente, depois que passa a gente dá risada, né? Mas no momento é tensa, é uma situação bem tensa de passar. Só quem quase faliu um comércio, ou que faliu, né? Um comércio, afinal de contas, assim, não somos perfeitos, não somos donos da razão. A gente pode sim passar por esse tipo de situação a qualquer momento, né? A partir do momento que a gente se disponibiliza ao trabalho com o comércio. E eu vi aquele monte de carne e eu falei, gente, vocês estão pedindo pra comprar carne? Tem um monte de carne aqui. Não, Bianca, essas carnes aí são carne de segunda, nanana. Aí eu falei, pronto, tá aqui. Gente, dois freezers grandes, abarrotados de carne. Eu falei, gente do céu, não tem como. É isso aqui que tá acontecendo. É isso aqui que a conta não tá batendo, sabe? E esse foi o nosso maior erro. E fique atento que se você iniciar um açougue, você tem que ficar muito atento a todos os recortes do boi na hora da venda, gente. Sério, muito delicado mesmo. Então, resumindo, o que estava acontecendo? Estávamos comprando, investindo muito dinheiro para comprar as carnes, as vacas, né? E estava saindo aquela porcentagem ali de 30, 40% da carne restante estava ficando dentro do freezer. Daí, eu não sei se vocês têm conhecimento, eu pelo menos não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Se você não dá jeito de vender aquela carne logo, que até então não estavam sendo vendidas no mesmo giro das carnes de primeira, ela começa a queimar. Começou a queimar, o cliente não vai se sentir atraído para comprar essa carne de jeito nenhum. Então o que a gente começou a fazer? Vender essas carnes a preço de banana, baratinha, como carne moída, né? Então fazia aquelas promoções e colocava lá a preço de banana. E, gente, vocês imaginam vender 2 freezers a preço de banana de carne de boi, né? E foi a partir daí que, infelizmente ou felizmente, né? Porque pra honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, deu tempo da gente se ligar do nosso erro a tempo, antes de prejudicar o restante do mercadinho, né? Prejudicar as compras, o fluxo de mercadorias do mercadinho, de reposições. Então, graças a Deus, a tempo, nós identificamos o que estava acontecendo, que a conta não estava batendo, e foi isso, gente. Muita venda de carne de segunda, muita venda de carne de primeira, pouca venda de carne de segunda. A gente tinha que queimar que eu falo assim, né? Vender a preço de banana ali como carne moída, pra ficar meio que empatado, sabe? Não ganhar nada, mas também não perder. E foi isso que aconteceu. Então, com o tempo, a gente foi diminuindo o fluxo de carne de boi e aumentando de carne de porco. E até então estava tudo bem. Só que aí aconteceu um outro detalhe, não menos importante, mas que vai ficar para o próximo vídeo. Já tá longo esse vídeo aqui, mas basicamente relacionado
investimento de valores, essa foi o nosso grande prejuízo em relação ao açougue. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa seu like, tá bom? Beijo!